Parte 3 e final. Então meu marido chegou e perguntou o que estava acontecendo, por que a Nenê estava ali comigo. Então eu pedi para que ele lesse a carta que estava em cima da mesa. E assim ele leu. Assim que ele terminou de ler aquela carta, ele sentou no chão e ele chorava muito. Muito, mas assim, muito mesmo. Pra falar a verdade, eu acho que eu nunca tinha visto meu marido chorar daquela forma. Então, de joelhos, ele começou a me pedir perdão. E, na verdade, ele começou a implorar por perdão. E eu disse pra ele que eu perdoaria, porém que ele honrasse o papel de pai e que ele assumisse a filha dele. E então, assim ele fez. Nós passamos por todo um processo, passamos por busca da mãe que nós não achamos. Eu entrei com o pedido de adoção, eu mostrei a carta que ela deixou como prova, pois na carta ela falava que a única pessoa que ela queria que cuidasse realmente daquela criança seria eu. E no fim, graças a Deus, as coisas acabaram tudo dando certo. Ele tá sendo um ótimo pai, um homem muito presente, tá até me surpreendendo, mas infelizmente como marido ele foi um desastre. Ou seja, um pequeno momento de prazer mudou a vida dele por completo. E hoje a única coisa que eu quero dele é distância. Essa história não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app vizinho. Sabe aquele rosinha lá? Aproveita e vem me acompanhar lá também. Você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Parte 3. Então ali a minha prima veio e perguntou pra mim o porquê que eu tava tão quieta. Então eu contei sem pensar 2 vezes, acabei contando tudo pra ela o que tinha acontecido. Ela virou pra mim e falou pra mim assim: você quer mesmo saber de toda a verdade? Ali eu comecei a me tremer, olhei pra ela e falei: claro que eu quero. Então ela chamou o meu ex-cunhado, que é ex-namorado da minha irmã, e ele começou a me contar tudo. Ele contou que largou dela porque descobriu que ela gostava do meu marido. Naquelas horas ela chamava pelo nome do meu marido. E também descobriu que sempre que ela podia e que dava, ela filmava o meu marido pelado. Então eu perguntei o porquê que ele nunca contou aquilo pra ninguém. E ele disse que não contou porque ele conhece a minha mãe, ele sabe que a minha mãe nunca acreditaria, e ele também tinha medo da minha reação e da reação do meu marido, porque ele achou que a gente pensaria que ele estaria mentindo. Ali acabou com o meu dia. O meu mundo desabou em cima de mim. Então eu chamei o meu marido e pedi pro meu ex-cunhado repetir tudo o que ele tinha me falado. Então assim que ele terminou de contar, meu marido entrou em desespero e porque queria denunciar. Ele falou: não, eu vou até a delegacia e eu vou denunciar, eu vou abrir um BO, alguma coisa eu vou fazer. Porém, na hora que a gente estava saindo, a minha tia me ligou, dizendo que a minha mãe tinha passado muito mal e tinha ido parar no hospital. Então, obviamente que eu corri pro hospital e assim que eu cheguei lá, adivinha? Minha mãe disse que pro bem da saúde dela, para que eu não contasse para mais ninguém o que tinha acontecido. Então, ali eu saí da sala e fui conversar com meu marido, falei para ele o que minha mãe tinha pedido. E conversamos e pelo bem da saúde da minha mãe, a gente resolveu deixar isso pra lá. Porém, eu avisei a minha irmã, não passa nem perto do bairro da minha casa. Hoje eu não frequento mais a casa da minha mãe, não frequento mais as festas de família. Aquela menina conseguiu tirar toda a minha paz. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na app vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também. Você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Oi! Essa semana eu recebi uma atualização de uma situação que aconteceu comigo há um tempo atrás. E eu fiquei, chocada. E eu tô no intervalo agora, esperando a próxima cliente. Então eu vou contar pra vocês essa situação que infelizmente aconteceu comigo. Eu trabalho com depilação há 2 anos. Então, assim, graças a Deus eu tenho uma cartela de clientes grandes e fixa. Não só mulheres, como homens também. Eu namorava há 3 anos e meio. Se eu for descrever o que ele era pra mim na época, eu vou descrever que ele era o namorado mais perfeito que tinha. Porque ele era muito bonzinho, era muito raro a gente brigar.
Ele sempre procurava me agradar muito, sabe? Tudo que eu pedia ele fazia, e ele fazia feliz. Você via que ele tinha prazer de me agradar, prazer de fazer as coisas pra mim. O único defeito que eu brincava com ele na época que eu falava que ele tinha era de ser muito lerdo. Mas de resto, assim, pra mim ele era perfeito. Enfim, esses tempos atrás, vieram 2 clientes aqui no meu salão pra fazer depilação. São 2 primas. 2 moças jovens, acredito que na faixa de, o quê? Uns 20 a 25 anos, assim, no máximo. E então, nesse dia, quando tava chegando próximo de finalizar uma delas, porque a outra já tinha feito, começou a chover. Mas assim, chover muito, tempestade. Tava chovendo, tipo, pra caramba, sabe? E aí elas estavam tentando pedir Uber e elas não estavam conseguindo. Não sei se é por conta da chuva, não tava achando. E aí eu perguntei pra elas onde que elas moravam, se elas moravam longe, e aí elas falaram o bairro. E o bairro delas ficava muito próximo ali do salão. E bem na hora, o meu namorado chegou. Então eu peguei e falei pra ele, amor, vamos ali comigo levar as meninas pra casa delas, porque elas não estão conseguindo achar Uber e tá chovendo muito. Eu acredito que agora nem vai conseguir achar. Beleza, ele topou e fomos levar elas embora. Então no dia seguinte, o Facebook me notificou que meu namorado tinha começado uma nova amizade. Eu sou muito ciumenta, assim. Então, tudo que é do meu namorado eu coloco pra aparecer pra mim. Tudo que ele fizer, eu quero saber. Então, obviamente que na hora, eu corri pra ver quem que era que ele tinha começado a amizade. E adivinhem, assim que eu entrei no perfil, era uma dessas clientes que tinha ido fazer a depilação. Uma dessas primas. Então, na hora, eu tirei print, mandei pra ele e perguntei que porra era aquela. Por que ele tinha começado uma amizade com aquela menina? Então, ele disse que ele só tinha aceitado, que ele nem sabia quem que era. Então, eu fui e refresquei a memória dele. Falei, ela é uma das meninas que a gente levou... Parte 2. Então, eu chamei a minha mãe lá fora e perguntei pra minha mãe se a moça que tinha morrido tinha alguma irmã gêmea. Minha mãe respondeu que não. Porém, ficou por isso mesmo. Eu não tive coragem de contar pra minha mãe o que tinha acontecido. Porque na minha cabeça, sei lá, tinha acontecido um surto. Eu não sei, gente, de verdade, eu não sei o que aconteceu. Então, nós fomos embora pra casa. Eu totalmente calada, pensativa. Cheguei em casa, fui tomar um banho e fui deitar. Gente, depois daquilo, eu passei a ter calafrios e eu acordava toda madrugada no mesmo horário, às 3:30 da manhã. Até que uma certa noite, algo falou no meu ouvido. Mas tipo assim, falou mesmo, eu ouvi. Eu não senti não, gente, eu ouvi. E a voz que falou comigo dizia desse jeito: liga pra polícia e denuncia aquela moça. A moça, no caso, a amiga da minha mãe. E ao mesmo tempo eu pensando comigo, tá doida? Eu nem sei quem que é aquele povo, nem sei o que se passa com aquele povo. E na minha mente ficava martelando, é só você ligar anônimo. Ai, gente, de verdade, eu não sei por que eu fiz aquilo, eu só sei que eu fiz. No dia seguinte, conversando com a minha mãe, sem deixar ela perceber nada, perguntei o endereço, o nome certinho da amiga dela. E minha mãe passou tudo, ou seja, liguei pra polícia e fiz uma denúncia anônima. E adivinhem, realmente acontecia os maus tratos. Essa amiga da minha mãe, ela cuidava dos 2 irmãos dela deficientes só para poder pegar a aposentadoria deles e além de roubar, ela ainda maltratava eles. Ela apagava cigarro neles, ela deixava eles uma semana sem comer, uma semana mijado, uma semana cagado, ela batia neles. E quando chegou a notícia pra minha mãe, a minha mãe ficou passada. Minha mãe não acreditava, porque na cabeça dela, a amiga dela, era uma pessoa boa. Ela não acreditava naquilo. Eu nunca contei isso pra ninguém, nem pra minha própria sombra. Podem me achar louca, me xingar de louca e tudo mais. Mas eu juro por tudo que é mais sagrado, gente. Eu juro pra vocês que isso aconteceu. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também. Você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Hoje eu vim contar pra vocês o dia que meu amante me entregou pra minha mulher. Ele só não sabia que eu estava grávida. Bom,
Quando tudo isso aconteceu, eu era casada com uma mulher e eu era completamente apaixonada por ela. Porém, na questão sexo, ela sempre foi muito fria. Não que isso justifique o meu erro, claro. Até que um dia a gente teve uma briga bem feia e eu resolvi sair de casa para não brigar mais. Eu tava muito mal mesmo. Então ali eu acabei pegando um Uber. E assim que eu entrei no Uber, ele percebeu a minha situação. E ali ele foi muito delicado, porque ele me tratou muito bem, se preocupou comigo. Ele chegou a cobrar até menos do valor. Então a gente trocou o contato e começamos a conversar. Até que um dia ele me chamou para sair e eu aceitei. Nossa, e era tão bom estar com ele. Para poder dormir com ele, eu mentia para minha mulher dizendo que eu dormia na casa de algumas amigas. Eu fiquei uns 6 meses assim, com ele e com ela. Até que no Natal, eu estava com ela na casa da família dela e acabei mentindo novamente. Falei para ela que eu ia rapidamente visitar uma velha amiga e que logo eu já voltava. Mas eu fui ver ele. Então cheguei lá, participei um pouco com ele da ceia, com a família dele. E acabei voltando embora para casa da minha mulher antes da meia-noite. Beleza, isso passou, até que um certo dia eu resolvi sair para um pagode com meu amante. Porém, ele era muito ciumento. Então tô lá no pagode bebendo e eu estava de batom vermelho. Nisso ele foi pro banheiro e eu fiquei ali sentada na mesa com um casal de amigo nosso. Quando ele voltou do banheiro, não sei o porquê, ele encanou que eu tinha beijado alguém porque o meu batom estava borrado. Nossa, ele fez um show. Foi embora e disse que contaria tudo para minha mulher. Mas como eu já estava um pouquinho alegre da bebida, eu falei para ele que ele podia ir, que eu não estava nem aí. Me xingou de tudo quanto é nome e foi embora. Só que só tinha um problema. Nesse tempo que a gente ficou junto, eu contei toda a minha vida pra ele e a vida da minha mulher pra ele também. Nossa rotina, entrada de trabalho, entrada de saída, onde ela trabalhava. Então ele sabia tudo de mim. E foi aí que a minha máscara caiu. Ele foi sim até o trabalho da minha mulher e contou tudo. Contou que eu estava namorando tanto com ele quanto com ela. Ele mostrou fotos, datas, conversas. As fotos de Natal com a família dele. Ele simplesmente acabou comigo. E ele ainda entregou para minha mulher a minha bolsa que eu tinha deixado no carro dele. E eu, que moro junto com o meu ex e com a atual namorada dele. Eu sempre morei no interior, até que eu decidi vir para São Paulo para poder morar com os meus tios. Eu vim para São Paulo para conseguir um emprego melhor, para tentar uma oportunidade melhor. Eu fiquei morando com os meus tios durante 1 ano. Até que um certo dia eu conheci um cliente no meu trabalho e comecei a sair com esse cliente. E a nossa relação acabou virando em namoro. A gente ficou namorando durante 8 meses. Até que os meus tios decidiram voltar para morar no interior e ali eu fui morar com o meu namorado. Porém, a nossa relação começou a cair muito na rotina. E a gente acabou virando mais amigos do que casal. A nossa relação era uma delícia, gente. Mas era muito nítido que não tinha mais aquela conexão de casal, sabe? Até que um dia eu fui mandada embora do meu emprego. E ali ficou bem difícil pra mim, porque eu não queria morar na casa dele de favor. Então a gente conversou e decidimos nos separar. Então eu voltei pra minha cidade no interior. Eu acredito que foi a fase mais difícil da minha vida. Você ter que voltar tudo pra trás. E mesmo eu voltando embora, eu e o meu ex, a gente conversava todo dia. Até que ele começou a namorar e mesmo assim não mudou nada entre a gente. Então, depois de 1 ano, a mesma empresa que me mandou embora me ligou novamente oferecendo uma vaga de emprego. E a vaga de emprego era um cargo maior. E é claro que eu aceitei. Porém, eu teria que estar no dia seguinte lá sem falta. Então pensei comigo, como eu vou? Aonde eu vou ficar? Então, numa conversa com o meu ex, ele pediu para eu ficar na casa dele até eu conseguir me resolver. Então, para não perder aquele emprego, eu aceitei e fui para a casa dele. Assim que eu cheguei lá na casa dele, a namorada dele já estava lá. Eu não sabia como seria, mas até que ela me tratou bem.
Então ela chegou em mim e disse que também ficaria lá na casa o tempo que eu fosse ficar. E eu falei pra ela que tudo bem, afinal quem estava sobrando ali era eu. Então no dia seguinte eu fui até o trabalho, graças a Deus deu tudo certo, comecei a trabalhar naquela semana mesmo, até que eu comecei a procurar um lugar para mim ficar. Porém, toda vez que eu ia procurar um lugar para mim, o meu ex sempre pedia para eu ficar mais um pouco na casa dele e ele até chorava, gente. E eu acabava ficando. Até que a gente resolveu morar junto ali mesmo e dividir os gastos. A namorada dele, por não querer deixar a gente sozinhos, ela sempre ficava mais na casa dele do que na... Ela olhou pra mim, eu tava sentada no chão, então ela virou pra mim e disse o quanto o meu marido reclamava de mim, porque ele dizia que ele não gostava das minhas roupas, da forma que eu me vestia muito mal, disse que ele não aguentava mais ter relações comigo porque ele fazia obrigado, disse que ele não suportava a minha comida, não suportava a minha companhia e que ela estava fazendo aquilo de propósito sim, porque se dependesse do meu marido, ele nunca teria coragem para me largar. Então que ela estava fazendo aquilo para que eu criasse vergonha na cara e largasse, deixasse o caminho livre para os dois. Até que, enfim, graças a Deus, os seguranças chegaram e levaram aquela mulher embora dali. Então, ali eu me levantei, sentei na cadeira, esperei eu voltar um pouquinho, porque eu tava bem ruim mesmo. Então, eu fui, peguei as imagens da câmera e mandei pro meu marido. Eu resolvi não falar nada, eu tava muito, assim, já cansada, eu não aguentava, eu acho que mais debater ou ser humilhada do tanto que eu já tinha sido humilhada. Então, eu só mandei as gravações pra ele. Ele visualizou, ele nunca mais me respondeu. Ele é tão corajoso em tudo que ele faz, que ele pagou uma pessoa para buscar as coisas dele em casa, para ele não ter, que eu acho que me enfrentar cara a cara. Depois disso daí, eu nunca mais vi esse homem, gente. Nem na rua eu trombo ele. Eu não vejo ele nem à toa. Realmente, acho que Deus tirou ele literalmente do meu caminho. Sim, que os humilhados serão sim exaltados. Porque eu falo pra vocês, o tanto que eu fui humilhada naquele dia, naquela situação, Deus abençoou tanto a minha vida que hoje, graças a Deus, eu tô melhor do que antes. Eu abri a minha segunda loja, tô muito bem comigo mesma. Eu acredito que precisava isso acontecer para que eu largasse logo aquele embuste, para que a minha vida crescesse e realmente eu pudesse andar assim, chegar na onde eu sempre quis chegar. A moça que fez tudo isso comigo, ela largou do meu marido, do meu ex-marido, ela se enroscou com outro cara também casado, engravidou, está grávida de gêmeos, na verdade ela estava grávida de gêmeos, e o cara nunca nem deu um pingo de moral pra ela. Ou seja, hoje ela cria os gêmeos delas ainda sozinha. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá. Você já sabe? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. O dia que meu ex postou um vídeo com a ficante dele e no vídeo ele dizia que eu fazia melhor. Eu namorei por 5 anos com meu ex e ele sempre trabalhou. Então, uma certa vez, ele trocou de trabalho. Ele saiu do trabalho que ele estava para entrar em outro trabalho. E nesse outro trabalho, ele conheceu um rapaz lá e fez amizade com esse rapaz. Só que aquela amizade não fez bem para ele. Os dois viviam juntos o tempo todo. E foi aí que o meu ex começou a mudar completamente. Principalmente comigo. Ele saía e me deixava sozinha. Ele não falava mais comigo direito. E eu sempre avisando pra ele que uma hora eu ia cansar, só que ele não acreditava. Até que um dia, ele e esse amigo dele foram presos. Eles ficaram uns dias e já foram liberados. E foi assim que eu descobri que ele estava mexendo com muita coisa errada. Cheguei nele e falei pra ele que ele tinha 2 opções. Ou ele escolhia o nosso relacionamento, ou ele escolhia essa vida errada. Quando eu falei isso, ele simplesmente me deu as costas, começou a dar risada e saiu andando. Então eu entrei no quarto dele, arrumei todas as minhas coisas que tinha lá e fui embora.
De noite, eu estava na minha casa tomando banho e recebi uma mensagem dele me avisando que ele já tinha chegado na casa dele e perguntou que horas eu ia para lá. Como eu não respondi, ele começou a ligar e eu também não atendi. Deu 20 minutos, ele apareceu na minha casa. Então eu saí lá para poder atender ele. E chegando lá, eu olhei para ele e falei para ele que eu tinha avisado para ele já que eu ia largar. Só que ele não percebeu. Na verdade, ele não acreditou. Nisso, ele veio pro meu lado, tentando me beijar, sabe, me agradar. Mas não o beijei e mandei ele embora. E ainda deixei claro para ele que entre nós não havia mais nada. Pra que eu falei isso? Ele surtou, começou a dizer que eu era somente dele, que eu não ia ser de mais ninguém. Só que ele sempre teve muito medo e respeito pelo meu pai. Eu não sei porquê, mas o meu pai ele é muito respeitado aqui no bairro. E falei pra ele que se ele fizesse qualquer coisa comigo, que ele ia resolver, era com meu pai. Foi quando ele começou a chorar e começou a dizer que me amava muito. Então pedi novamente para ele ir embora e ele foi embora chorando. Parte 3. Então ali eu fui e perguntei por que, né, que ele tava me perguntando aquilo. Nisso o amigo do meu pai virou para mim e falou assim para mim, então, na verdade, ela é uma garota de programa e disse que aquela moça trabalhava numa casa ali na cidade mesmo e que inclusive essa casa era muito famosa. Essa casa de massagem era uma das casas mais famosas ali da nossa cidade. Então ali na hora eu já falei pra ele, não, mas você tem que contar pro meu pai não pode ficar assim, porque ela tá mentindo pro meu pai. Então um amigo dele virou pra mim e falou, tudo bem, só que eu tô com medo de contar pro teu pai hoje, ele já tinha bebido um pouco, e seu pai não acreditar em mim e a gente acabar brigando. Então eu falei pra ele assim, vamos deixar combinado assim, amanhã de manhã você vai em casa, eu vou estar lá em casa com meu pai, você vai lá em casa e eu vou te ajudar a contar pro meu pai. Então ali voltamos pro churrasco para poder aproveitar o churrasco. Só que quem disse que eu consegui ficar de boa? Gente, me deu uma crise de ansiedade, de eu queria que chegasse logo o dia seguinte para eu contar pro meu pai. Porque eu odeio essa sensação de mentir pro meu pai, sabe? Eu não gosto disso. Então ali eu precisei ir embora, meu pai ficou no churrasco com ela e eu fui embora com as meninas. Então, no dia seguinte, como combinado, o amigo do meu pai, ele foi lá em casa de manhã pra gente poder conversar com meu pai. Então, assim que ele chegou, chamei meu pai pra sala. Falei, olha, a gente precisa te contar uma coisa, só que você precisa ser muito maduro pra você poder entender o que tá acontecendo. E falei pra ele que juntos a gente ia descobrir toda a verdade. Então, ali o amigo do meu pai começou a contar que há 6 meses atrás, ele e mais 2 amigos dele também, que inclusive também é amigo do meu pai, foram conhecer essa casa de massagem e lá tinha essa moça. E esse amigo do meu pai, ele contratou o serviço dela no dia e acabou dormindo, né, com ela naquele dia. Então ele disse que não tinha contado no churrasco porque ele ficou com muito medo da reação do meu pai, como meu pai já tinha bebido um pouco, ele ficou com bastante medo, por isso que ele preferiu estar contando nesse dia. Nisso, o meu pai começou a lembrar do pessoal chamando ele de chifrudo na festa. E aí ele começou a ligar um ponto no outro. Aí eu tive a ideia da gente ligar na casa onde ela trabalhava e tentar descobrir se realmente ela tava lá ainda, porque vai que essa moça saiu de lá e não tava mais lá. Então tivemos a ideia. Na hora o meu pai topou. Em momento algum ele desacreditou da gente, viu? Em momento algum. Na hora ele topou, então a gente pegou o número dessa casa de massagem e meu pai ligou lá. Então ele ligou, mudou a voz e disse que era um empresário de São Paulo que estava a trabalho na cidade e que ele queria relaxar um pouco e que tinham indicado essa casa para ele. Então a moça respondeu dizendo que era a melhor casa da cidade, que por isso que tinham indicado aquela casa para ele e tal. Parte 3. Então eu consegui um emprego na feira. Quem me contratou foi uma senhorinha que me deu essa oportunidade. Uma senhorinha com certeza enviada por Deus na minha vida e para a vida do meu filho. E ela não me deu só um trabalho, ela não me deu só uma oportunidade.
Aquela senhorinha, ela arrumou uma casa para eu morar com meu filho. Era algo bem humilde mesmo, mas pelo menos pela primeira vez na vida, eu e meu filho tínhamos um lar nosso. Como eu trabalhava na feira, então eu aproveitava para pegar as sobras, né, o que sobrava, para poder levar para casa, e ali eu fazia uma jantinha para mim, pro meu filho. E o tempo todo o meu filho, ele ficava comigo, ele ia trabalhar comigo, aonde eu ia, ele tava comigo. E foi assim durante alguns anos. Até que depois de alguns anos, eu consegui um outro emprego melhor numa loja. E ali começou mais uma batalha na minha vida. Eu fui atrás para terminar os meus estudos e terminei. Então ali eu comecei a guardar dinheiro para minha faculdade. Era bem pouquinho, mas eu guardava. Então depois de muito esforço, eu consegui entrar para a faculdade. E quando eu ia para a faculdade, quem ficava com o meu filho era essa senhorinha. Até que depois de algum tempo, aquela senhorinha faleceu. E ali eu me vi sozinha novamente. Então ali eu passei, depois daquilo, a levar o meu filho também para a faculdade comigo. Não era fácil. Mas assim, eu agradeço tanto a Deus que Ele colocou pessoas no meu caminho que também me ajudavam. Então se passaram mais alguns anos e finalmente eu me formei. Eu queria poder explicar para vocês a sensação que foi quando eu consegui aquilo. Quando eu consegui me formar. Ali eu ajoelhei no chão e eu comecei a chorar. Comecei a agradecer muito a Deus. Eu senti uma sensação de alívio. Sabe aquela sensação de ufa, acabou. Eu finalmente consegui. Então, graças a Deus, eu comecei a trabalhar na minha área. Depois de um tempo, eu consegui comprar o meu primeiro carro. Depois de um tempo, eu consegui dar entrada no meu apartamento. Hoje, meu filho já está um rapaz. A coisa mais linda, eu acertei em cheio com aquele menino. Deus enviou pra mim o melhor presente que ele poderia me dar. Não é porque é meu filho não, mas eu posso afirmar pra vocês que eu só tenho orgulho com esse menino. E eu bato no peito sim, e me acho sim muito foda. Errei? Claro que errei. Engravidar na adolescência foi um puta vacilo. A adolescência já é uma fase difícil que exige muita atenção, muito cuidado, muita paciência. Agora imagine você grávida na adolescência. O dia que eu fui parar no hospital com uma chave de fenda enfiada no... Eu pensei em contar essa história para poder deixar de alerta. Mas aí eu parei e pensei, quem em sã consciência faria o que eu fiz? Então eu só vou contar pra vocês o dia que eu quase morri mesmo. Eu e minha família, meu namorado e a família dele descemos para a praia. A gente alugou uma casa lá na praia para poder ficar todo mundo junto. E eu tava muito feliz, porque seria a primeira vez que a minha família com a família do meu namorado ia se juntar para poder fazer um passeio. Enfim, chegamos lá, passamos o primeiro dia, tudo certinho, tudo muito bom. Até que no segundo dia, a gente foi pra praia. E chegando lá, umas horas depois, começou a me dar cólica, tipo cólica intestinal, sabe? E eu tenho o intestino preso. Então, às vezes, eu fico mais de 20 dias sem ir no banheiro. Por conta disso, eu tenho muitas cólicas intestinais. Pra vocês terem noção, quando eu tenho essas cólicas, chega até cair a minha pressão, de tanto que dói. Beleza, tô eu lá na praia, todo mundo se divertindo, até que eu resolvi ir ao banheiro pra ver se eu conseguia fazer o número 2, porque já fazia vários dias que eu tava tentando e eu não conseguia ir. Então eu avisei os meus pais e avisei meu namorado que eu tava indo na casa pra poder ir no banheiro. Só que eu fui sozinha, porque a casa era bem próxima ali da praia. Então, chegando lá na casa, como eu tava passando muito mal, eu resolvi tomar um banho primeiro pra ver se eu melhorava. Até que deu uma melhorada, me sequei e sentei no vaso. E ali eu fui tentar fazer o número 2. Ai, gente, que vergonha, véi. Até que eu quase consegui. Porém, eu acho que o amigo, sabe, o cocô, ele era muito grande. E parou bem na metade do meu... gente, não entrava, não saía, não ia, não voltava. Ai, que desespero, véi. Então, de tanta força que eu tava fazendo, eu comecei a ficar muito fraca. E pra piorar, a minha pressão começou, cair mais ainda. Eu tava muito ruim.
Tentei levantar pra andar, tentei andar pra ver se cortava, pra ver se ele saía, mas não saía. Beleza, até que eu sentei no vaso de novo e comecei a fazer força. Mas eu olhei pro lado. Assim que eu olhei pro lado, eu vi uma chave de fenda. E ali eu tive a brilhante ideia de enfiar aquilo ali no meu e tirar. Olha que ideia brilhante, cara. Então eu fiz. Só que assim que eu coloquei a chave de fenda, eu me cortei toda por dentro. E começou a sair muito sangue. Pra ajudar, eu não podia ver sangue. A hora que eu vi aquele monte de sangue, só deu tempo de mandar um áudio pro meu namorado. O dia que eu descobri o meu chifre, no dia do meu aniversário, através de um carro de som. Eu tava noiva há 1 ano e já com a data do nosso casamento marcado. Porém, desde o dia que a gente fechou a data do nosso casamento, que a gente falou, não, vai ser esse dia mesmo, eu percebi que meu namorado começou a mudar muito, mas muito, muito mesmo. Na verdade, ele mudou completamente. Porém, eu achava que era um pouco de medo, né, do casamento, porque querendo ou não, o casamento dá um friozinho na barriga, né? Então, eu achava que era um pouco de medo. Até aí, tudo bem. Um certo dia, era o meu aniversário, e eu resolvi alugar uma chácara, chamei amigos, chamei toda a minha família, até que a gente tava lá, todo mundo curtindo, comendo, dançando, brincando na piscina, chegou um carro de som procurando por mim. Então eu fui receber eles entraram para dentro da chácara, estacionaram o carro, e a moça desceu do carro e começou a falar. Ela pediu para eu ficar bem ali na frente do carro, na frente de todo mundo. Eu morro de vergonha dessas coisas. Eu tenho muita vergonha mesmo. Porém, na hora eu fiquei bem feliz, porque eu pensei que meu namorado que tivesse me mandado. Então aquela moça começou a falar e disse que tinha um recado para me dar. E esse era o recado. Boa tarde. Essa mensagem é de uma velha conhecida. Passando para dizer que você ganhou mais 1 ano de vida, mas perdeu o namorado. Detalhe, a moça que me mandou essa mensagem, ela trabalhou comigo há muitos e muitos anos. Então ali aquela moça foi, me entregou uma caixa e me entregou um buquê de flores. Assim que eu abri aquela caixa, tava cheia de fotos do meu namorado com aquela mulher. Cheia de fotos. A minha mãe, como uma boa mãe, quando ela viu a minha reação e viu como eu fiquei, ela voou no pescoço daquela mulher. Ah, mas aquela mulher estava fazendo só o trabalho dela. Não. Tudo tem limites. Ela não tinha direito de fazer aquilo. Aquilo é humilhação. O que ela fez comigo foi humilhante. Ela não tinha direito de fazer aquilo. Tem coisas que nem por dinheiro a gente deve aceitar. Então meu pai foi, tirou a minha mãe de cima da moça, pediu para que eles fossem embora e avisou que nós faríamos um BO contra aquela empresa. Eu nunca pensei que um dia eu fosse passar por uma situação dessa. Toda a minha família vendo, todos os meus amigos vendo. A minha vontade era de pular naquela piscina e ficar lá naquele fundo. O dia que uma cliente me pagou com o próprio cartão de crédito do meu marido. Há um tempo atrás, eu passei por uma situação na minha loja que de coração eu não desejo pra ninguém. Eu era casada há 7 anos. E o meu casamento, assim como todos os casamentos, tinha sim problemas, tinha brigas, tinha desentendimentos. Porém, respeito é uma coisa que eu nunca deixei que faltasse. Pelo menos da minha parte. Até que um certo dia, entrou uma moça lá na loja e perguntou pela gerente ou pela dona. Então as meninas falaram que não tinha gerente, mas que a dona estava presente. Então ela pediu para que me chamassem. As meninas foram, me chamaram, eu me apresentei. Então ela virou para mim e disse que exigia ser atendida por mim. Tudo ok, eu fazia maior questão de atender os meus clientes. Então eu fui e comecei a ajudar ela a separar as peças que ela queria para provar. Só que ela pegou muita roupa, muita roupa. Eu confesso que eu fiquei até meio assim desconfiada, porque é estranho quando a pessoa pega muita roupa de uma vez só, né? Ela pegou todas as peças e foi pro provador. Ali ela provou tudo, assim que ela terminou de provar, ela virou pra mim
e disse que iria levar todas as peças. Então eu falei para ela que ela poderia ir até o caixa, que a mocinha ia finalizar a compra para ela. Então aquela moça virou para mim e disse que não, que ela gostaria que eu mesma finalizasse a compra. Tudo bem, falei para ela, então vamos até lá o caixa. Enquanto eu estava, a hora que eu cheguei no caixa, eu fui fazer o cadastro dela para a loja. Enquanto eu estava fazendo o cadastro dela, as meninas estavam arrumando as coisas dela, tudo dentro da sacola. Enquanto eu tava ali fazendo o cadastro, eu vi que ela começou a fazer muitas perguntas pra mim. Perguntou se eu era casada, perguntou quanto tempo eu estava ali com aquela loja, perguntou se eu tinha filhos ou se eu tinha vontade de ter filhos. E eu estranhei aquele monte de perguntas, porque eu vi que não estava normal, não era só uma conversa aleatória. Então, como eu não gostei da postura daquela moça de perguntar muito aquilo, eu evitava responder o que ela queria. Eu meio que rodeava, respondia alguma coisinha, mas nunca respondia especificamente o que ela queria. Enfim, eu fui e perguntei pra ela. Eu perguntei pra ela se era débito ou crédito. Ela me disse que era crédito. Pegou o cartão e deu o cartão na minha mão. Então eu falei pra ela que não precisava, que era só ela inserir na maquininha que estava na frente dela. Ela virou pra mim e disse: eu prefiro que você coloque. Tudo bem. Peguei o cartão na mão. A hora que eu peguei o cartão na mão, que eu olhei assim, eu falei, nossa, é bem igual o cartão do meu marido. Pensei comigo. Tá. Eu fui ler o nome que estava no cartão. A hora que eu virei, que eu li o nome, era o cartão do meu marido. Então ali eu comecei a tremer, porque na hora, na verdade, a primeira coisa que passou pela minha cabeça foi, será que é roubado? Então eu fui e perguntei, moça, da onde que você conseguiu esse cartão? Ela virou pra mim com a maior ironia e respondeu, calma, não foi roubado, é isso mesmo que você tá pensando, foi o seu próprio marido. Foi seu marido que me deu. Quer ver? Nisso ela foi e falou a senha do cartão do meu marido. Gente, eu tava em pé. Ali mesmo eu caí dura no chão. As minhas pernas começaram a formigar, elas formigavam. Eu senti uma sensação que eu nunca tinha sentido na minha vida. Na verdade, eu tava até com medo porque eu não sabia se tava me dando alguma coisa, se tava acontecendo alguma coisa comigo. Aqui, ó, tampou. Eu não conseguia respirar pela boca. Cara, foi assim, horrível, horrível. Então, assim que eu caí no chão, as minhas meninas já vieram, começaram a me abanar, me deram água pra ver se eu voltava, porque, né, eu tava branca. Enquanto as meninas estavam me acalmando, uma das minhas funcionárias foi e tentou tirar aquela moça de dentro da loja. Pediu para que ela se retirasse. Só que, na verdade, as meninas já tinham chamado segurança. Mas ela disse que ela não iria sair de dentro da loja porque antes ela tinha umas verdades para falar na minha cara. Então, ali eu tenho o vizinho mais sem noção do mundo. E eu posso te provar. Sério. Até agora eu não tô acreditando que ele teve coragem de fazer aquilo. Enfim, vamos lá. Semana passada, eu e meu marido, a gente fez hora extra no serviço. Então a gente chegou em casa muito tarde. Só que a gente chegou muito cansado e resolvemos não fazer janta. Então a gente decidiu pedir uma pizza. Liguei na pizzaria, fiz o pedido e a atendente disse que ia demorar em torno de 1h30 mais ou menos. Mas como a gente estava muito cansado, a gente resolveu esperar. Então tomamos um banho e sentamos na sala para esperar a pizza. Até que passou 1h, 2h, 3h e nada dessa pizza chegar. Então eu fui ligar na pizzaria, né? Liguei e falei pra moça, faz 3 horas já que meu pedido tá atrasado, até agora não chegou. A moça perguntou meu nome, meu pedido, eu falei. Então ela falou, só um minutinho que eu vou consultar e já venho. Assim que ela voltou pro telefone, ela me fala assim, moça, o seu pedido já saiu faz tempo e já foi até entregue. Então eu falei pra ela que não, que na minha casa ninguém tinha entregado nada. E perguntei o endereço que eles tinham entregado. Então ela foi consultar o motoboy e o motoboy disse que sim, que ele já tinha entregado a pizza fazia um tempo já. Quando ela me confirmou o endereço que ele deixou a pizza, era na minha rua, porém o número era da casa do meu vizinho. Então eu falei pra ela, como que ele deixou a pizza na casa do vizinho, sendo que eu já paguei? Falei pra ela deixar pra lá e devolver o meu dinheiro, afinal o erro não foi meu. Quando eu desliguei o celular,
tinha uma mensagem no meu Facebook do meu vizinho. E na mensagem ele dizia: vizinha, eu tava com muita fome, então eu comi a sua pizza. Me passa seu Pix que no pagamento eu faço pra você, porque agora eu tô sem dinheiro. Cara, que ódio daquele homem. Todo mundo morrendo de fome em casa e aquele corno comeu minha janta. Fala pra mim, aonde já se viu uma coisa dessa? Óbvio que eu não me controlei, cansada, morrendo de fome. Fui pra frente da casa dele e comecei a bater no portão dele sem parar. Porém, ele não saiu e ainda me disse que se eu não parasse, ele não ia me pagar. Então voltei pra minha casa louca de raiva e fui deitar. Porém, no dia seguinte, eu tive uma ideia. O dia que uma menina pediu pra ficar com o meu namorado na praia e ele simplesmente aceitou e ficou com ela na minha frente. Era um fim de semana de carnaval e o nosso grupo de amigos decidiu que queria descer pra praia. Então a gente achou uma casa lá na praia e alugou a casa por 4 dias. Chegando lá na praia, a gente foi até a casa, guardamos as nossas coisas lá na casa e a gente saiu pra comer. Tava tudo muito tranquilo, tudo muito gostoso, tava bem divertido, sabe? Até que uma prima da amiga que tava com a gente também foi pra praia, porém ela tava numa cidade vizinha. E na casa também que eles tinham alugado, eles estavam fazendo um churrasco. Então a prima dessa amiga ligou pra gente e falou pra gente: vem pra cá, pelo menos a gente fica aqui. E a gente acabou indo. Chegando lá na casa desse pessoal, o meu namorado começou a beber, porém ele esqueceu que uma hora ele tinha que parar. Então a gente ficou um pouquinho na casa, depois de um tempo a gente voltou embora. A hora que a gente voltou embora era mais ou menos umas 4 horas da manhã. Todo mundo já tinha parado de beber, menos o meu namorado. Então chegamos na casa e fomos todo mundo dormir. Meu namorado também deitou para dormir. Porém, 6 horas da manhã, meu namorado levantou antes de todo mundo e simplesmente foi beber. Ele foi beber, o café da manhã dele foi cerveja. Então, depois de um tempo, todo mundo da casa levantou, a gente foi arrumar as coisas, a gente foi tomar café, arrumamos tudo e fomos pra praia. Chegamos na praia, nos ajeitamos lá, ficamos sentados, até que começou a tocar uma música que o meu namorado ama. Então, ele levantou pra dançar e começou a cantar, a dançar. Enquanto isso, eu estava sentada conversando com a minha amiga. Enquanto eu estava conversando com a minha amiga, eu vi que uma moça estava olhando para nossa direção, tipo, sorrindo e vindo, sabe, andando para nossa direção. Então eu comentei com a minha amiga e fiquei olhando, até que essa moça foi chegando mais perto e adivinha em quem que ela foi? No meu namorado. Ela foi e falou para ele se ela podia perguntar um negócio para ele, pro meu namorado. E ele disse que sim. Então ela falou: eu tava te olhando dali e te achei muito gostoso, não consegui resistir. Eu posso te dar um beijo? Sabe o que ele fez? Ele tirou o boné e lascou um puta de um beijo naquela menina. Na hora todo mundo olhou pra mim, cara, eu fiquei morrendo de vergonha. A minha vontade era de correr pro mar, me afogar e nunca mais voltar. Cara, que ódio! Eu fiquei totalmente sem reação. E aquele idiota continuou beijando aquela menina. Então eu levantei e fui pro carro. Essa foi a minha reação. E meu namorado que me traiu com uma menina, então eu fui lá e me casei com o pai dela. Bom, eu vou tentar contar desde o começo para vocês poderem entender melhor. Tinha uma menina que morava no meu bairro e ela era extremamente desejada por todos os homens. E sim, ela era muito bonita mesmo. Por onde ela passava, ela chamava atenção. E com o meu namorado não era diferente. Toda vez que ele via ela passando, ele nem disfarçava. Mesmo se eu tivesse com ele, ele olhava na cara dura. Até que um dia, eu fui na casa do meu namorado e ele estava tomando banho quando eu cheguei. Então eu sentei na sala para poder esperar ele terminar. E assim que eu sentei no sofá, eu vi que o celular dele estava carregando. Então eu aproveitei e fui mexer no celular dele. E abri a conversa dele com um amigo dele. E na mensagem, o meu namorado contava pro amigo que ele tinha ficado com essa menina.
E ele contou todos os detalhes, posição, o que a menina fez, tudo. E ele ainda disse pro amigo dele que essa menina era a menina mais gostosa que ele já tinha pegado em toda a vida dele. Ali mesmo eu joguei o celular e fui direto pro banheiro. No caminho pro banheiro, eu vi uma vassoura. Então eu peguei a vassoura, entrei no banheiro e comecei a descer vassourada nele. Enquanto eu batia, eu tava contando pra ele o porquê que ele tava apanhando. Até que a minha sogra veio, tirou a vassoura da minha mão e me tirou de dentro do banheiro. Antes de sair de dentro do banheiro, peguei a aliança e joguei dentro do vaso e dei descarga. E ele lá gritando, me chamando de louca. Gente, aquele dia eu fui embora com sangue no olho. Beleza, passou um mês mais ou menos. Nesse um mês que a gente ficou largado, ele não veio atrás de mim. Até que um dia eu fui na padaria comprar pão e chegando lá, eu dou de cara com essa menina tomando café junto com um homem. O homem que estava com ela, ele era mais velho, mas pensa num homem gato. Então peguei o meu pão e fui embora. Chegando em casa, eu entrei nas redes sociais dela para fuçar, para tentar descobrir o que aquele homem era dela. Eu queria saber se ele era tipo o novo namorado dela. E adivinha? Era o pai dela. Então, óbvio que ali eu já fui logo adicionando o pai dela, que eu não sou besta. E logo em seguida ele já me aceitou. Então ali eu comecei a acompanhar a vida dele. E um dia ele foi e postou que estava num barzinho. Então chamei as minhas primas e fomos para esse barzinho. Chegando lá, ele estava sentado numa mesa, só tinha homem, os amigos dele. Então eu e as minhas primas, a gente sentou bem próximo deles. A mesa ficava tipo praticamente do lado. Até que ele acabou me notando. Parte 2. Então eu fui e falei pra ele que aquela menina era uma das meninas que a gente tinha levado embora no dia anterior. Então ele foi e me mandou um áudio dizendo que ele não tinha reparado nas meninas. Então que ele nem tinha visto quem que eram as meninas. Por conta disso ele não sabia. Ele simplesmente aceitou. Eu já muito puta, percebi que ali não ia sair nada dele, que ele não ia falar nada. Então nem falei mais com ele naquele dia e na verdade fiquei alguns dias sem falar com ele. Até que se passaram alguns dias e a minha raiva passou junto. Então eu acabei esquecendo, sabe, aquele assunto. Esqueci de verdade mesmo, simplesmente esqueci. Voltei ao normal com meu namorado e tipo assim, esquecemos. Aquilo já não era mais um problema pra gente. Era o que eu achava. Até que marcamos de almoçar num sábado. Fomos, almoçamos tudo. Eu percebi que ele não tava muito normal, ele tava meio calado, também eu percebi que ele tava evitando um pouco o contato visual comigo, mas eu também não falei nada, fiquei quieta e continuei na minha. Almoçamos, terminamos e fomos embora. Então eu decidi ir um pouco pra casa dele. Chegando na casa dele, ele chegou e arrancou a camiseta. A hora que ele arrancou a camiseta, as costas dele tava toda arranhada. Na hora eu fui pra cima dele e comecei a questionar o que era aquilo, por que as costas dele estavam arranhadas. Então ele, desesperado e cínico, porque ele era muito cínico, ele olhou na minha cara e disse assim pra mim, que ele tinha deitado no tapete da mãe dele, do quarto da mãe dele. E que o tapete do quarto da mãe dele tinha deixado as costas dele. E me levou ainda no quarto da mãe dele pra me provar que era o tapete da mãe dele. Então ali era óbvio que ele estava mentindo. Peguei as minhas coisas e fui embora para minha casa. Chegando em casa eu fui deitar e comecei a mexer nas redes sociais. Aí no que eu comecei a mexer, eu abri uma rede social e vi que uma dessas meninas tinha postado um story. Então eu fui e abri. E ela era uma foto dela, só que ela tava meio que de diagonal assim. E aí eu vi um chupão no pescoço dela. Eu não sei porquê, mas ali eu tinha certeza absoluta que aqueles arranhão e aquele chupão tinha alguma ligação. Parte 2. Então ele ouviu o barulho do banquinho caindo. Nisso eu corri pro banheiro e comecei a bater na porta do banheiro pedindo para ele abrir. Como ele viu que eu tinha visto, ele já abriu a porta do banheiro me pedindo desculpas e dizendo que ele podia se explicar.
E eu disse que realmente eu queria uma explicação. E eu queria saber aonde que estava o erro. Se o erro estava em mim, aonde que eu errei para ele poder ter feito uma coisa dessa comigo. Então ele abaixou a cabeça e ele ficou em total silêncio. Ele não falava nada. Eu olhei para ele e insisti que ele falasse. Eu queria saber se o erro estava em mim. Então ele olhou para mim e disse que o erro não estava em mim, que eu era perfeita, que eu era uma mulher incrível, mas que o erro estava nele. Eu pedi para que ele arrumasse as coisas dele e fosse embora da minha casa. E 4 dias depois, o meu primo chegou em mim, dizendo que a minha amiga contou para ele que o meu namorado tinha curtido todas as fotos dela. E então eu fiquei mais chateada ainda. Por que ela não me contou nada? Sendo a minha melhor amiga, ela tinha a obrigação de chegar em mim e abrir todo o jogo, contar o que tinha acontecido. E aí fica uma dúvida na minha cabeça. Será que eles chegaram a ficar? Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também. Você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Parte 2. Então, chegando no salão com a minha sogra, eu fui e postei uma foto, eu e a minha sogra. Deu uns 20 minutos mais ou menos, o meu cunhado ligou pra minha sogra, perguntando pra minha sogra o porquê que a minha sogra não tinha chamado a namorada dele pra ir também com a gente. Porque ela tinha ligado pra ele chorando, se sentindo super excluída, sentindo que a minha sogra não tava gostando dela. Nisso, a minha sogra ficou muito sem graça e pediu desculpas, né, pro meu cunhado. Ela falou, filho, a mãe decidiu de última hora e eu chamei ela de última hora também, né? No caso, ela tinha me chamado de última hora. Ela falou, desculpa, a mãe nem pensou, mas da próxima vez a mãe chama. Beleza, minha sogra desligou, acabou o dia da minha sogra ficou muito sem graça. Beleza, naquele mesmo dia, acho que umas 2, 3 horas depois, tô lá mexendo na internet. Hora que eu vejo o status de quem? Da própria, dessa menina. Então eu fui e entrei pra ver o que era. E o que era? Ela chorando, super se vitimizando, dizendo que tava se sentindo super excluída e que sogra era tudo assim mesmo. Então na hora eu não aguentei ver aqueles status e ficar quieta. Foi automático, sabe? Defender minha sogra. Então eu respondi os stories dela e falei pra ela que aquilo era sacanagem, que não era justo aquilo, que a minha sogra não tinha feito nada por maldade, que ela até tinha pedido desculpa. Inclusive nós íamos marcar algo pra poder sair nós 3. Ela começou a me xingar e mandou eu cuidar da minha vida. Então ali eu vi que era super perca de tempo e comecei a ver que aquela menina era bem complicada. Então parei de mandar mensagem e dali nós não nos falamos mais. Até que se passou um tempo depois, novamente, depois do que tinha acontecido, e eu acabei descobrindo que eu estava grávida. Então eu e meu namorado, nós resolvemos fazer aquela surpresa que sabe que o pessoal faz? Nós montamos uma caixinha, colocamos o teste dentro, colocamos roupinha, colocamos sapatinho e levamos para os meus sogros, para a gente poder fazer a surpresa para eles. No dia foi tudo muito lindo, nós chegamos lá com a surpresa, foi tudo muito, muito, muito emocionante. Eu não esperava outra reação vindo dos meus sogros, realmente foi tudo muito lindo mesmo. Então ali eu filmei e postei. E quem que viu? A própria, a minha cunhada, a namorada do meu cunhado no caso. Então na hora ela ligou pro meu cunhado e pediu pro meu cunhado ir buscar ela. Meu cunhado foi. Assim que ela chegou na casa da minha sogra, ela entrou, ela nem me deu os parabéns nem pra mim e nem pro meu namorado. Ela já chegou dizendo assim, nossa, legal, mais uma festa e eu novamente por fora. Tô começando a me acostumar. Ali eu já tinha pegado um ranço daquela menina, mas um ranço. Ai, que menina chata. Parte 3. Então eu comecei a chorar assim no puro ódio, no ódio que eu tava, mas eu tava num ódio tão grande que, gente do céu, aí eu comecei a chorar, porque quando eu tô com raiva eu choro, eu só choro. Comecei a chorar, chorei tanto que acabei dormindo. E acordei no dia seguinte com um monte de mensagens de uma amiga minha. E junto com essas mensagens veio a foto que a hora que eu abri era quem? Nada mais e nada menos do que o meu namorado todo machucado. Então a minha amiga começou a me contar que ele tomou um pau
um cacete do namorado da menina que ele tinha ficado. Que inclusive era uma dessas meninas que tinha participado do Menage com ele. E quem também descobriu o Menage foi o namorado da menina. Porque depois que ele descobriu, porque ele descobriu através de nudes, ele pegou o celular dela e descobriu. Então depois que ele descobriu, ele começou a perguntar um monte de coisa até que a menina começou a contar a verdade. E disse que o meu namorado, ela e a outra prima tinham sim feito um Menage. Ou seja, uma dessas meninas também namoravam. Então, na hora, eu corri, liguei pra minha sogra. Minha sogra disse que realmente eles estavam no hospital. Então, eu corri pro hospital. Chegando lá, ele tava bastante machucado mesmo, mas assim, totalmente fora de risco. Ele tava bem, ele já ia ganhar alta. Então, eu virei pra ele e disse que depois que ele melhorasse por completo, a gente teria uma conversa oficial pra finalizar o nosso relacionamento. Que eu já estava terminando com ele, mas que eu preferia conversar realmente melhor depois que ele estivesse bem. Então, na hora que eu tava saindo pra ir embora, minha sogra me deu um abraço e começou a chorar, me pedindo desculpas pelas atitudes ridículas que o filho dela tinha feito. Então, se passou umas 2 semanas, ele melhorou, eu fui até a casa dele, terminei oficialmente com ele. Eu peguei nojo, porque eu não conseguia nem olhar direito na cara dele. E, enfim, segui minha vida. Passou, acho que uns 3 meses. E semana passada não, acho que essa semana, se eu não me engano. Nem sei que dia que a gente tá. Mas eu fiquei sabendo que as duas estão grávidas. E agora eu te pergunto, de quem será que é esse filho, né? Essa história não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também. Você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. O cafezinho, ele combina com uma história, né? Tchau! Parte 3. No dia seguinte, eu acordei, levantei e fui pro banheiro tomar banho. E todo dia de manhã, quando eu faço isso, ele vai atrás de mim, ele sempre me segue. Naquele dia eu fui tomar banho e ele não veio atrás de mim. Então eu chamei ele e ele não me deu atenção, ele nem me olhou. Então eu voltei e coloquei a mão nele pra ver como que ele tava. Fui tentar ver, né, tipo, colocar a mão nele pra ver se ele reagia. Assim que eu coloquei a mão nele, ele já estava praticamente morto. Ali eu caí em desespero, já comecei a gritar. Meu namorado já veio, pegamos ele, o nosso cachorrinho, e corremos já pro veterinário. Porém, no caminho até o veterinário, infelizmente, ele não resistiu e acabou falecendo. Assim que a gente chegou no veterinário, o veterinário foi atender e deu, né, diagnosticou que sim, ele tinha sido envenenado. O meu mundo simplesmente acabou ali. Então nós saímos da sala e eu fui conversar com o meu namorado. Eu virei pra ele e falei pra ele que eu tinha certeza que tinha sido a mãe dele que tinha feito aquilo. Em momento algum ele retrucou, ele não falou nada. Ele pegou, nós entramos no carro, ele me deixou na minha mãe e foi pra casa da mãe dele. Assim que ele chegou na casa da mãe dele, ele foi e deu um migué. Ele já chegou confirmando. Ele falou assim, nossa, eu sei que foi a senhora que envenenou, e começou a falar. Só que, tipo assim, o mais incrível, o mais, assim, absurdo é que ela não quis mentir em momento algum. Ela já falou logo de cara que ela tinha feito aquilo pra provar que na casa dela quem mandava era ela. Então meu namorado começou a chorar. Ele foi e disse que estava arrumando as nossas coisas pra gente ir embora e que ali ele não voltaria mais. Essa mulher começou a gritar loucamente, dizendo que já que eu tirei o filho dela, que ela também tinha tirado o meu filho. Então que tava tudo bem, que a gente tava kits. Então meu namorado foi, pegou todas as minhas roupas, as roupas dele, e ficamos na casa da minha mãe até sair a chave da nossa casa que a gente tinha alugado. Depois dessa situação toda, o meu namorado não consegue mais conversar com a mãe, ele não consegue nem passar mais na frente da casa da mãe, sabe? Hoje mesmo ele só mantém um contato com o pai, que é uma pessoa muito boa, diferente da mãe dele. E eu fico sem entender até hoje que limite tem a maldade do ser humano. Será que tem limite? Porque tem gente que ultrapassa todos os limites e eu fico indignada com essas coisas, gente. Essa história não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também. Você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Eu falo pra vocês que a gente vai morrer e ainda não vai ver tudo. Eu tenho até vergonha dessa história, mas eu vou contar pra vocês entenderem que nesse mundo existe de tudo, cara.
O meu marido é personal e trabalha em academia, e eu faço academia junto com ele. Esses dias eu fui no centro pagar umas contas e uma mulher me parou na rua para pedir o contato do meu marido para poder contratar o serviço dele. Então eu passei o contato para ela e fui embora. Então mais tarde eu cheguei em casa e comentei com meu marido. E ele já logo falou que a mulher já tinha até chamado e já tinha até fechado. Beleza. Passou uma semana e eles estavam lá na academia, meu marido auxiliando essa mulher. Até que eu cheguei na academia e fui levar a chave do carro para o meu marido poder guardar para mim. Quando eu virei as costas, aquela mulher olhou para o meu marido e disse que não me suportava mais. Meu marido olhou para ela e falou: "Oi, ela é minha mulher, sabia?" Então ela respondeu que sim, que ela sabia, porém que mesmo assim ela não me suportava. Então meu marido foi e perguntou para ela o porquê que ela não me suportava. E ela disse que ia contar porque ela simplesmente não aguentava mais. E ali ela começou a contar que toda noite ela acorda de madrugada e o marido dela não tá na cama. E quando ela vai procurar ele tá sentado no canto da sala, mexendo no celular, no meu perfil, e ali ele fica batendo uma pras minhas fotos de biquíni. Gente, vocês têm noção disso? Então ali meu marido surtado olhou pra ela e perguntou: "Você tem certeza disso que você tá falando? Porque tipo assim, é um assunto muito sério." E ela respondeu que sim. Então meu marido perguntou pra ela quem que era o marido dela, mas ela não quis dizer. Meu marido ficou tão bravo, mas ele ficou tão bravo com aquilo que ele não conseguiu nem terminar o expediente naquele dia. Ele acabou indo embora mais cedo. E até aí tentando descobrir quem era o marido dessa mulher. Até que um dia a gente estava deitado na cama, mexendo no celular, e do nada meu marido deu um pulo da cama. Quando eu olhei para ele e perguntei o que era, ele estava mexendo no Facebook e apareceu essa moça como sugestão para ele de amizade. Então ele entrou no perfil dessa moça e do perfil dessa moça ele achou o perfil do marido dela. Então meu marido foi e mandou uma mensagem pro cara dizendo que precisava trocar umas ideias com o cara. Porém acabou que nem foi a mensagem. Então obviamente que o cara não viu. Então dias depois meu marido estava chegando na academia e essa mulher estava chegando junto. Parte 2. Então ali a minha amiga desceu, foi até a mesa que a gente estava e contou tudo pro meu namorado. Tudo que eu tinha contado pra ela, ela contou pro meu namorado. Em seguida, ela foi até a mesa das meninas, onde as meninas estavam, deu um tapa na cara das meninas e ainda falou pra elas: "A próxima vez que você for falar de alguém que você não conhece, você lava muito bem a sua boca." Pegou e voltou pra nossa mesa. Nisso eu também desci e sentei na mesa morrendo, gente, mas morrendo de vergonha. Quando eu sentei, meu namorado se levantou, se ajoelhou nos meus pés e ali ele começou a se declarar pra mim, dizendo que eu era a mulher mais linda do mundo pra ele e que sim, que eu era a pessoa que ele queria pro resto da vida dele. E também me disse: "Saiba que eu não te quero só como a minha namorada, eu te quero como a minha noiva e a minha futura esposa." Gente, foi tão lindo, mas tão lindo, que a hora que eu olhei pro lado, quase todo mundo do barzinho filmando, batendo palma, sabe? Tipo, comemorando com a gente aquilo. Eu confesso que eu nunca me senti tão amada e tão acolhida depois da atitude do meu namorado e da minha amiga. Então, depois daquele acontecido, o pessoal que tava com as meninas pegaram, foram embora e ali a gente ficou mais um pouquinho no barzinho e a gente conseguiu aproveitar esse finalzinho de noite que a gente teve com o pessoal. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá, eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Bom, eu tenho uma história, vamos dizer que bem interessante assim, de vida, sabe? A história da minha vida. E hoje eu resolvi compartilhar com vocês. Desde que eu me conheço por gente, a minha mãe sempre disse que o meu pai, ele havia morrido num acidente. Então eu nunca conheci o meu pai. E quem sempre fez o papel de pai comigo foi o meu tio.
Ele é marido da irmã da minha mãe. E eu sempre perguntava pra minha mãe se ela não tinha fotos do meu pai pra eu ver. Eu sempre tive muita curiosidade. E ela disse que não tinha nenhuma foto. Ela sempre falava o básico do básico. Ela nunca respondia tudo que eu perguntava. Enfim, há 2 anos, a minha mãe, infelizmente, faleceu de câncer. E antes dela falecer, ela entregou uma carta para amiga dela e pediu para amiga dela que só me entregasse quando ela realmente morresse. E assim foi. Minha mãe faleceu, a gente fez o enterro e no dia seguinte do enterro, essa amiga da minha mãe veio e me entregou essa carta. E assim que ela me entregou a carta, ela me explicou que a minha mãe tinha pedido para me entregar somente quando ela tivesse morrido mesmo. Na hora não passou, nada na minha cabeça, nenhum assunto, assim, que pudesse, assim... Eu não imaginava o que teria naquela carta. Então, a amiga dela foi embora e eu entrei pra minha casa e eu fui abrir essa carta. E na carta dizia assim: filha, há 18 anos atrás eu cometi um erro. No caso, minha idade, eu tenho 18 anos. E desse erro veio você. Me perdoe por nunca ter te dado uma família de verdade. Me perdoe por eu não ter sido a melhor mãe do mundo para você. Eu parti desse mundo, mas você ficou. E como o assunto é sobre você, eu me senti na obrigação de te contar toda a verdade. Então ela me contou que o meu verdadeiro pai é o meu tio. O meu tio que me criou a vida inteira. Na época, esse meu tio, ele traiu a minha tia com a minha mãe e a minha mãe acabou engravidando de mim. E como ele era casado com a minha mãe preferiu guardar esse segredo e nunca contar pra ninguém. O único que sabe era a minha mãe e o meu tio. Por esse motivo que o meu tio sempre cuidou de mim a vida inteira. E na carta ela também dizia: cuidado com essa informação, pois a sua tia não sabe de nada. Vocês não imaginam como eu fiquei. Eu fiquei totalmente sem chão. A minha vida inteira foi uma mentira, cara. Eu não sou de comentar muito sobre isso que aconteceu comigo. Afinal, foi um trauma muito grande causado tanto em mim quanto na minha família. Por isso que eu não gosto muito de expor essa história. Mas eu percebo que muita gente tem curiosidade, gostaria de saber o que aconteceu, como aconteceu. Então hoje eu resolvi me abrir e contar pra vocês. Alguns anos atrás, eu e os meus pais, nós fomos embora para São Paulo. Meu pai, na época, foi transferido para lá a trabalho. Porém, depois de um tempo, infelizmente, nós descobrimos o câncer no meu pai. E um tempo depois, ele veio a falecer. Então, depois do falecimento do meu pai, eu e minha mãe resolvemos voltar para nossa cidade natal, que fica no interior. Inclusive, a cidade que mora toda a nossa família. Então voltamos para nossa cidade natal e ficamos um tempo ainda morando com a minha avó, porque a minha mãe, infelizmente, ela estava com depressão. Perto da casa da minha avó, inaugurou um novo mercado. Como eu estava à procura de trabalho, eu fui até esse mercado e deixei um currículo meu lá. Assim que eu entrei no mercado, eu avistei uma moça e eu vi que essa moça, ela fixou o olho em mim e ela não tirava, ela não tirou o olho de mim. Eu até pensei que fosse a gerente, mas não era. Então, enquanto o pessoal foi chamar o gerente, eu fiquei ali, parado, esperando ele vir. Enquanto eu estava ali esperando, eu olhava para ela e a todo momento ela ficava me encarando. Só que ela não disfarçava. Sabe aquela pessoa que ela te encara e ela te encara do pé à cabeça e ela não faz questão de esconder? Eu fiquei um tanto assim incomodada até que o gerente veio, entreguei o meu currículo para ele e fui embora. Depois daquele dia, aquela menina começou a passar todo dia na frente da minha casa, encarando a minha casa. Ela passava bem devagarzinho, olhando mesmo pra dentro de casa. Eu até cheguei a comentar com a minha avó, mas a gente não deu muita moral. Até que um certo dia, eu estava saindo e essa menina estava passando. Assim que ela passou, ela me parou, ela me chamou, olhou pra mim e disse assim: nossa, você fez um baita sucesso no mercado. Todo mundo tá torcendo para você ser contratada.
Eu, sem saber o que responder, dei um sorrisinho meio sem graça, não falei nada, ela terminou de falar e saiu andando. Até que se passou uns dias e eu comecei a sair com a minha prima. A gente ia pra social, a gente ia pra barzinhos. E, gente, todo lugar que eu ia, aquela menina tava. Eu juro pra vocês, era muito, mas muito estranho mesmo. E toda vez, aonde eu estivesse, ela ficava me encarando sem nem disfarçar. Parte 3 e final. Então ali ele foi e disse que eu não precisaria pagar aluguel durante 5 meses. E que depois dos 5 meses a gente conversaria sobre o valor do aluguel. Ele estava me dando essa ajuda para que eu me levantasse. Pense numa mulher que não sabia como agradecer. Pense numa mulher que parecia mentira. Parecia mentira. O tanto que eu orei, o tanto que eu pedi para Deus e nunca nada acontecia. Mas aí eu entendi que para as coisas acontecerem, eu precisava tomar uma atitude. Eu precisava sair de lá. Então, depois daquele dia, o meu ex-marido foi preso. Depois daquele dia, a minha filha finalmente ganhou um lar de amor, um lar de paz. Eu tenho certeza absoluta que o meu patrão e a esposa dele foram usados por Deus para abençoar a minha vida. Foram anjos colocados na minha vida aqui na terra. Eu sou eternamente grata por tudo que eles fizeram por mim. Por isso que no começo eu disse que eu precisava muito contar isso, porque eu acho muito justo. Porque quando a gente faz uma coisa ruim, todo mundo reconhece. Quando a gente faz algo bom, ninguém reconhece. Então eu estou fazendo esse vídeo para poder dizer e reconhecer o tanto que eu sou eternamente grata a esse casal. A ajuda sempre vem de quem a gente jamais espera, né? Mas é isso. Essa história linda de superação também não é minha. É de uma seguidora que mandou para mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também. Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Fui pegar uma marquinha, Tec. Tenho certeza que essas coisas só acontecem comigo, velho. Não é possível. A gente chegou aqui no clube. O Aleph foi ali com o Luca na piscina de criança. E eu entrei um pouco aqui na piscina de adulto. A hora que eu saí, deitei aqui pra tomar um sol. E aí veio uma criança pedindo pra eu se eu podia pôr um shorts, porque a mãe dele tava pedindo. Gente, tá todo mundo aqui de biquíni. Só eu que não posso. Aí eu falei pra criança, fala pra tua mãe vir falar comigo. Fala pra ela vir pedir pra mim. Meu Deus do céu, velho. Até agora ela não veio, eu tô aqui esperando. Ela tá bem ali do lado. As coisas, olha, velho. Só comigo mesmo, não é possível. Parte 2. Então ele me chamou para jantar ou para almoçar e eu disse que eu ia pensar. Só que nesse tempo que eu fiquei de pensar, eu fui fuçar todas as redes sociais dele, né? Tentar, porque a gente nunca sabe quem é quem. Mas eu fui pelo menos tentar descobrir quem era ele. E aí depois de acho que uns 3 dias, que eu já tinha visto bastante coisa que tinha me agradado, eu mandei mensagem para ele e falei que sim, que eu aceitava sair com ele. Depois desse dia a gente não parou mais de conversar. Só que assim, eu sempre pedia para ele me passar o Pix e toda vez ele desconversava. Beleza, passou-se uns dias e chegou o dia do nosso encontro. Eu escolhi um restaurante bem movimentado e bem conhecido aqui na cidade, na minha cidade mesmo, pra gente poder ir. Afinal, eu não conhecia ele, eu tava saindo com um estranho, então tinha que ser num lugar bem movimentado. Assim que a gente chegou, que ele foi me buscar, ele já me buscou com um buquê de flores, a coisa mais linda. Então entramos, sentamos, ali nós começamos a conversar, foi tudo muito lindo.
sabe assim, a conversa, o papo fluiu perfeitamente. Em momento algum nós ficamos sem assunto, sabe, sem papo. Foi assim, gente, foi incrível, incrível mesmo. Nisso, no meio da conversa, na verdade no meio já da janta, ele perguntou se ele poderia me dar um presente. E eu perguntei que presente. Aí ele pegou e falou assim, eu queria muito que você aceitasse. Falei, não dá pra mim saber, eu não sei o que é, mas fala o que é. Nisso ele foi e falou, sabe os 2.000 que tá na sua conta? Eu gostaria de te dar de presente em agradecimento por eu ter te conhecido, porque você é uma pessoa muito incrível. Eu fiquei muito sem graça, eu não sabia onde enfiar minha cara na hora. Porque, gente, R$2.000, tá? Não é R$200 não é R$2 não, é 2.000. E tipo assim, eu nunca ganhei nada de ninguém, então é muito estranho, sabe? Nisso eu falei pra ele que eu não poderia aceitar de jeito nenhum, que era muito dinheiro. Então ele insistiu, ele falou, por favor, eu quero muito que você aceite. Por favor, e de tanto ele insistir, acabei aceitando. Não foi tão difícil assim aceitar esse presente, sabe? Mas enfim, depois dali nós fomos embora. E depois de tudo isso nós nos tornamos ficantes. Depois de um tempo ele me pediu em namoro. E depois de um tempo ele me pediu em casamento. E hoje faz 1 ano que nós estamos casados. Sim, eu me sinto muito privilegiada. Eu acredito que Deus foi assim incrivelmente bom comigo. Porque Ele é uma pessoa incrível. Ele é um companheiro que eu realmente precisava. Essa história não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aquele rosinha, sabe? Aproveita e vem me acompanhar lá também. Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Peguei meu namorado no banheiro com a foto da minha melhor amiga. Eu vou contar essa história em forma de desabafo. E eu também acho que vai ser bom pra eu ouvir opiniões de pessoas que estão de fora. Eu tenho uma amiga que é muito minha amiga. Solteira, independente, e ela faz literalmente o que ela tem vontade. A minha amiga, ela é linda, linda, linda demais. E eu confesso que quando eu comecei a namorar, eu tinha um pouco de insegurança quando eu estava perto dela. Porém, com o tempo, essa insegurança foi passando, porque o meu namorado, ele fazia questão de fazer eu me sentir a mulher mais linda do mundo. E como eu moro sozinha, o meu namorado, ele ficava mais na minha casa do que na casa dele. Enfim, esses tempos atrás, a minha amiga saiu com um amigo do meu namorado. E depois disso, eu comecei a perceber que o meu namorado começou a encanar com a minha amiga. Começou a dizer que não queria mais que eu andasse com ela, que ele não estava mais se sentindo bem com ela por perto. E eu tentando entender o porquê, perguntando pra ele o porquê. E ele só respondia que estava sentindo no coração dele da gente se afastar dessa minha amiga. E por ele, por amor a ele, eu aceitei, eu me afastei um pouco da minha amiga. Até que esses dias eu peguei o celular dele para mexer e eu achei uma conversa arquivada com esse amigo dele que saiu com a minha amiga. E o amigo dele começou a contar pra ele como que foi, né, o rolê dele com a minha amiga, que foi perfeito, que ela era incrível e muito gostosa. O meu namorado, em momento algum, ele falou alguma coisa demais nas mensagens, mas aquilo me incomodou, eu não gostei daquela conversa, fiquei bem encanada com aquilo. Até que depois disso, o meu namorado começou a tomar banho de porta trancada, sendo que ele nem fechava a porta, porque em casa é só eu e ele. Então ele nem fechava a porta e do nada ele começou a trancar a porta do banheiro. Então eu fui perguntar pra ele por que ele estava trancando a porta do banheiro e ele disse que nem tinha percebido, que fez sem perceber, mas que não tinha motivo nenhum. Porém, ele não parou. Toda vez que ele ia tomar banho, ele trancava a bendita porta do banheiro. Até que um dia eu encanei e subi na janelinha do banheiro para ver o que ele estava fazendo. E adivinha? Ele estava com uma foto da minha amiga no celular, uma foto que ela estava na praia de biquíni, e ali ele estava homenageando ela, se é que vocês me entendem. A hora que eu vi aquilo, eu cheguei a cair do banquinho que eu tinha subido. Oi! Bem-vindos ao Arrume-se Comigo! Ai, mas por que você não fala Get Where's Me? Por isso, gente, eu não sei falar isso. TikTok é só uma toalha, tá?
manchada ainda. Por favor, vai. Por favor. Bom, antes de eu mostrar a minha roupa pra vocês, eu queria contar que pra chegar nessa roupa não foi fácil. Vamos lá. Eu queria uma... Tipo assim, eu vi uma roupa e não tava achando ela pra vender em nenhum lugar. Então pensei comigo, vou mandar fazer. Mandei numa moça pra fazer, só que não sei. Ela fez do jeito dela e ela disse que do jeito dela ia ficar mais bonito. Enfim, né? Não gostei, fiquei super triste porque eu queria aquela que eu realmente tinha visto. Então, o que aconteceu? Procurei outra moça e essa moça realmente fez do jeito que eu queria. Vocês não tá entendendo. Antes de eu mostrar a roupa, parece que não, mas eu já tô de maquiagem, tá? O cabelo eu amarrei mesmo pra quando eu soltar ele ficar... Ver se ele fica, né, com alguns cachos, porque ele só fica bom quando ele quer. Mas vamos lá. Essa é a parte de cima. Atrás ele é todo assim, tá vendo, ó? Ai, vocês não tá entendendo, vocês não tá entendendo, vocês não tá entendendo. E essa é a parte de baixo. Ela vem aqui, a cintura alta e a baixo. Eu vou vestir pra vocês verem como que fica. Mas antes, deixa eu falar uma coisa aqui que eu tô com um problema. Essa roupa aqui, eu fiz ela pro ano novo. Não era nem pra mim tá cogitando a possibilidade de pôr ela. Mas eu vou pro aniversário hoje e eu queria muito pôr ela. Tipo assim, vocês usariam uma roupa do ano novo, tipo agora e depois no ano novo? Eu não tô nem aí, eu vou com ela mesmo, porque é isso que eu quero. Vou colocar e vou aparecer pronta. Não dá. Eu não tenho maturidade. Olha isso, gente. Olha que roupa linda. Gente, olha que encanto. Olha que encanto. Não sei se vai dar pra vocês verem até o final, mas... Cara, quer ver? Deixa eu abaixar aqui. Olha isso, gente. Olha isso. Gente do céu. Não tem jeito, não. Que mulher, hein? Rapaz. Uma salva de palmas pra mim. Bom, no pé, como é longo, eu vou pôr essa rasteirinha, que é uma rasteirinha mais delicada, que eu acho que com longo fica mais bonitinho. Os acessórios, eu estou com esses dois, eu vou pôr mais um de coraçãozinho. Os brincos vai ser esse mesmo, eu não tiro, não gosto de ficar tirando, até porque dependendo se eu ficar tirando muito, me dá alergia. Então os brincos vai ser esse, eu vou pôr um relógio e os anéis já estão aqui. E é isso, ficou assim, sandalinha no pé, relógios, os acessórios, e é isso, gente. Agora, o que eu vou usar no ano novo? Me diz.